Entramos no ar, como diz Dona Stephanie, né? Nossa rede internacional agora de intriga, amor. E aí, deixa eu ver quem tá na sala. Ui! Deixa eu ver quem já tá na sala. Cadê a galera do chat? Olá, boa noite a todos os nossos divônicos. Estamos aqui, eu, Rafaela Vena, professora Paula Marisa, Stepa Paiano e Camila Abdo. Estamos um pouquinho atrasadas. O pessoal aqui, ó, vindo do canal do PIN. Ai, gente, vocês não perdem uma. Estamos um pouquinho atrasadas, porque vamos contar no final qual foi o assunto aqui. É um assunto muito grave, sério. Mas nunca perderemos o nosso posto aqui, nunca deixaremos de fazer a nossa live de domingo para vocês. O assunto de hoje é aquele assunto que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Foi o assunto da semana. Esse vai ser o principal da nossa live, tá? Que é a demissão de Bebiano e por quê? O que ocasionou essa demissão, né? Quais eram os interesses por trás ali da permanência dele no governo? Quem foi ele na campanha? E a gente vai contar essas curiosidades de bastidores que a maioria das pessoas não sabe e que a imprensa esconde de você, principalmente. A imprensa esconde de vocês, porque eles tinham o Bebiano como fonte. Entendam, a gente não, amor, a gente é independente. E vamos falar também do caso Marighella, na verdade do filme Marighella, né? Que já está aí em festivais internacionais, que Doutor Zito, Wagner Moura, Jean Willis e Seu Jorge estão fazendo turnê para divulgar o filme. Essa turnê, na verdade, é uma turnê fake. Na verdade, eles estão querendo divulgar golpe. Divulgar que temos um governo ditador no Brasil. É isso que eles estão fazendo disfarçados de divulgação de filme. E a gente vai desmascarar eles também. Agora eu vou dar a chance para as meninas falarem, minhas meninas do coração, começando por Paula Marisa. Comece sua introduza. Liguei o microfone. Vou introduzir, então, já dizendo que vocês sabem que o meu canal é melhor. Vou começar já dando um puxão de orelha à dona Rafaela Vena, que não pediu para o pessoal curtir aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui. A primeira coisa que uma blogueira bem realizada tem que fazer. Temos 700 pessoas ao vivo, apenas 431 curtidas. Como assim? Por favor, curtem, comentem e compartilhem essa live, que é para a gente aumentar a relevância dessa publicação. E hoje, especialmente, eu peço que vocês façam isso, porque a gente vai trazer informações muito importantes sobre esse caso aí da demissão do Bebiano, porque essa história de Laranjal, de 400 mil, gente, é a ponta do iceberg. O buraco é bem mais embaixo, e vocês vão ver durante a live aí o que a gente vai falar sobre as polêmicas da semana, tudo mais. Obrigada mais uma vez a todos vocês. E lembrando que é para vocês se inscreverem também no canal Divas da Opressão, que é onde a gente vai centralizar todo o conteúdo desse projeto. Era só isso, boa noite e obrigada pela presença de todos. Isso aí, pela Marisa fazer um dever de casa que a Rafaela não fez. Obrigada, Pro. Já vão curtindo aqui, todo mundo no like, pra gente subir pro em alta, hein? Ó, vamos lá, vamos chegar a 1000 likes aqui, depois a gente dobra a meta. Agora, vamos a Camilinha, que ainda tá concentrada ali. Camilinha, sua vez. Agora eu ativei o microfone. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Bebiano. Eu já quero iniciar a live deixando aqui um super beijo para o Enzo, que está aqui, para o Bruno Johnson e para o Ítalo Goulart, que é um cara que eu admiro demais, tenho um grande respeito pelo Ítalo. Então, hoje a gente vai falar do Bebiano. Espero que vocês ouçam a gente, acreditem na gente. Eu fui do PSL, eu participei de toda a campanha, primeiro e segundo turno, sei bem o que aconteceu lá, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá, vamos falar também de assassinato, de reputações, né, Esther? Boa noite, Rede Mundial de Intrigas. Não sei o que dizer, não. O canal da Paula Marisa é mesmo melhor, então vocês correm lá para seguir ela, façam a gentileza. A professora posta vídeo todo dia, pessoa organizada, sabe quantas pessoas estão assistindo e dando like. Não à toa é Profs, está fazendo uma dancinha constrangedora. E é isso daí, pessoal. Vamos embora, né? Vamos falar de tudo isso aí mais um pouco. Enquanto isso, eu faço o trabalho da faculdade, enquanto eu estou aqui falando com vocês. Aquele abraço.
Ah, você está fazendo trabalho da faculdade, achando que ela estava fazendo a pauta do programa, gente. Aí você conhece as pessoas, não é mesmo, dona Esther? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu sei que está todo mundo aqui para saber os bastidores do Bebiano, a gente vai chegar lá. Calma, muita calma nessa hora, mas precisamos segurar a audiência, não é mesmo? Então, vamos lá começar por Jeanos, mais conhecido como Jean Willis, para agentes íntimos Jeanos. Ele, a gente sabe que foi para a Europa, né, pedir asilo de homofobia, e que, enfim, na verdade está lá com um dinheirinho público, passeando nas boates de Barcelona. Ele agora resolveu, como ele já estava na Europa, ele estava ali vizinho de Berlim, né, resolveu ir lá dar um pulinho na estreia, na pré-estreia, né, no Festival de Berlim ali do filme Marighella, o filme. E ele fez uma festinha, um after party ali com Wagner Moura, com direito a beijo na boca e toda aquela suruba midiática que a gente conhece. Só que Wagner Moura não esperava, ou talvez esperasse, que a repercussão da sua coletiva de imprensa viesse arrebatadora. Ele afirma, na primeira frase da sua coletiva, que Marighella é negro, que a polícia brasileira não está preparada para defender a população e sim para torturar negros na favela. Ele faz essa afirmação. E isso é uma afirmação antipátria, tá? Isso é muito grave. Entre outras afirmações, inclusive, de que Marielle foi assassinada por agentes do Estado. Ele usa a palavra provavelmente só para dar um benefício da dúvida para ele não meterem um processo nele, mas ele faz essa afirmação. É muito sério tudo isso, gente. Tudo isso numa coletiva internacional de imprensa. Eu, por mim, processava esse filho da puta. Isso dá processo, Esther? Manda aí. Então, microfone. Sim, pelo que eu entendo, sim. Provavelmente crime contra a honra. Eu não entendi qual que é a materialidade. Eu estava vendo os comentários. Você pode repetir rapidinho? Deu ruim aí. Microfone, vai. Voltei. Então, na primeira frase da sua coletiva, ele fala: Marighella é negro. E que tentariam boicotar o filme. Ele já meteu essa para dizerem que quando boicotassem era porque Marighella é negro, perseguido. Não, na verdade, eu acho que ele está sendo racista, para falar bem a realidade. Mas o crime de racismo ele é um crime próprio, tá? Ele depende de que alguém seja ou com injúria racial ou alguém sofra o racismo para que ele seja processado. Embora crime hediondo, ele é um crime próprio. Então, tem que ser uma pessoa especificamente ofendida ou impedida de exercer os seus direitos civis para que ele seja processado. Então, não tem materialidade. Mas existe uma coisa que funciona muito mais do que processo, que é a execração e o repúdio social. Eu entendo que os meus amigos negros não merecem ser retratados como um bandido que foi Marighella no cinema. É isso. Tá. E, Paula, o que você acha das outras declarações sobre a polícia não estar preparada para cuidar da população e sim para torturar negros na favela? Isso você acha que consideraria já um crime? Cara, é que assim, o brasileiro, como ele tem uma crise de inteligência e raciocínio lógico, devido aos anos e anos de doutrinação socioconstrutivista que fez com que as pessoas tivessem a idade mental de uma criança de 3 anos quando saíssem da faculdade, e não conseguem raciocinar. Quando o Wagner Moura faz essa afirmação de que a polícia mata negros, que não é só ele, que é uma afirmação da esquerda e tal, as pessoas não pensam no seguinte: a polícia, os policiais são brancos? Todos os policiais são brancos? Se a gente for analisar, eu até estou procurando as estatísticas, porque eu ouvi isso, mas eu ainda não peguei a estatística, mas provavelmente a maioria dos policiais, como a maioria da população, deve ser mestiça ou negra, porque brancos são a minoria da população. Obviamente, na polícia, a maioria deve ser de mestiços e negros. E nesse caso, quando um policial negro mata um negro, ele está cometendo um crime de racismo? Como é que a gente pode apontar uma causa para as mortes
provocadas por policiais sendo racismo, se menos de 6% dos homicídios no nosso país são solucionados. E outra coisa, assim, ó, que é extremamente irritante é eles ficarem insistindo nessa pauta de que Marighella é negro, sendo que tem fotos na internet. Gente, pelo amor de Deus, tem internet. Dá um Google aí, Marighella, olha a foto do cidadão e diz para mim se ele é negro ou não. Façam isso. Inclusive, eu já até te digo, Paula, que o Marighella, ele era filho de pai italiano e mãe negra. Portanto, ele é 50% branco e 50% negro, se for pegar uma questão DNAística. É uma questão genética, né? Então, seria 50-50. Então, eles escolheram pegar o 50 negro, mas na certidão dele vem como branco. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram a certidão de óbito, né? Desculpa, a certidão de óbito, o atestado de óbito, como cor, raça branca de Marighella. Mas eles usam de uma mãe negra para colocá-lo como negro. É muita desonestidade intelectual. Camilinha, o que você fala sobre esse imbróglio também? Então, se eu fosse parte do movimento negro, eu processaria o Wagner Moura. Porque está colocando o negro como terrorista. Porque o Marighella não era negro. Na verdade, o Marighella parece muito com Marcola. E quem descobriu isso foi a Stephanie Papaiano, que nos divulgou uma foto em que a semelhança é gritante. Primeiro pelos atos e segundo pela aparência. Então, começando por aí, ele ofendeu todos os negros, colocando o negro como terrorista, quando ele poderia colocar um mulato ou um branco, já que Marighella era branco. Mas a intenção dele de colocar o Marighella como negro é fazer esse coitadismo. Pô, o cara era negro, por isso que foi caçado, por isso que foi assassinado. É essa subversão da cultura que a esquerda sempre tenta fazer. O Wagner Moura, ele é bem esquerdinha, portanto, ele mora nos Estados Unidos para se proteger do que acontece no Brasil, mas quer vir aqui no Brasil para impor esse tipo de ideologia para a gente, para as nossas crianças, nossos jovens, e ainda dar selinho na boca de Jean Willis com uma placa de Marielle Vive. É esse respeito que ele demonstra por nós brasileiros. O Wagner Moura, ele tem tanto respeito por nós, que ele nos expõe de uma forma vexatória no exterior. Eu acho que ele acha que Los Angeles é Cuba, é parte de Cuba, né? Ele deve achar isso. Por isso que ele foi para lá, né? É muita hipocrisia. E outra coisa, você falou de Marielle, agora eu lembrei. Inclusive, nessa coletiva, uma das declarações dele é comparar Marighella a Marielle, tá? Dizendo que ambos foram assassinados por agentes do Estado. Foi aí que ele faz essa comparação. E aí eu digo que se eu fosse da família da Marielle, eu processava ele também. Porque ele está comparando a Marielle, que era uma vereadora, a que todo mundo sabe, até então não tem nenhum envolvimento criminal com nada, não matou ninguém, não perseguia ninguém, não era uma terrorista, e está comparando ela, pós-morte, que não pode nem se defender, com um terrorista, genocida, assassino. Então, imagina se fosse Bolsonaro que fizesse essa comparação. Imaginem a confusão que não ia estar hoje em todas as redes. Não está processando o Bolsonaro de tudo. E agora, porque foi o Wagner Moura, a gente não vê nem a família da Marielle se pronunciar, né? É vexaminoso mesmo. Alguém escreveu, né, Eli? É vexaminoso. Mas olha só, alguém falou, Marighella era mulata. Então, não, a certidão de óbito dele está bem clara que ele é branco. Então, como eu volto a repetir, os meus amigos negros não merecem ser retratados como um bandido, assassino, terrorista que foi Marighella, tá? Então, infelizmente, não tem materialidade para poder impetrar uma ação, mesmo que você seja de um movimento negro, porque o crime de racismo ou de injúria racial ele é um crime próprio, não cabe a instituições, não dá para ser acionado dessa forma. Mas a questão da polícia, a instituição policial pode sim entrar com um processo acerca do que ele disse. Os policiais podem individualmente se sentir, enfim, ofendidos e por meio de uma instituição acionar por crime contra a honra, tá bom? É isso que eu compreendo. Perfeito. Então, para a gente vai para o próximo assunto, que vai ser o grande assunto da live, mas antes disso, eu vou ler aqui os nossos top chats. Vamos lá, antes de mudar de assunto. Começando por Carlos Rocha. Brigadão, Carlos, aí, pela sua doação ao canal, sua colaboração e sua pergunta. Olá a todos, boa noite, Avena, e a todos aqui do chat. O filme Marighella é tão bom que não ganhou prêmio nenhum.
Quanto ao Bebiano, só está a mostrar aquilo que as pessoas não sabiam. Moro em Portugal e os João Willis vêm para cá. E é verdade, gente, ainda tem isso, né? Parece que o primeiro-ministro de Portugal disse que o João Willis não é bem-vindo. Não teve essa história? Quem vai comentar isso aí? Teve uma declaração. Eu vi pelo Twitter, teve uma declaração, sim, e ele disse que o João Willis não era bem-vindo lá. Ele vai ficar zanzando de países na Europa, vai fazer um mochilão. É o mochilão do exilado, gente. Teremos. Vai rodar a Europa inteira, porque ninguém quer. O João Willis tinha que ir lá para a Rússia, né? Já que ele gosta tanto de comunismo, ele tinha que ir lá para a Rússia tentar demonstrar o seu afeto por um namorado, alguma coisa assim, dar um beijo na boca no meio da rua na Rússia. Olha só, te desafio, João Willis, a beijar um homem, você beijar um homem no meio da rua na Rússia, para mostrar que é lacrador mesmo. Aí eu acredito. Eu acho que o Putin ia adorar. Adorar, vai adorar, claro. Claro, ele tem que ir para lá e mostrar como é um beijo gay nas ruas da Rússia. Aí eu acredito na lacração. Eu acredito que ele deve ir para a China. Vai acontecer igual aconteceu com aqueles ativistas que foram no show da Dua Lipa e levantaram a bandeira do arco-íris e foram expulsos do show na China. É isso que eu acho. E aí, gente, eu vou ler mais um aqui, mais um superchat, aí a Camilinha fala. Então, Daniel Ferreira, muito obrigada, Daniel Ferreira, pela audiência, pela colaboração. E a pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Capitão Nascimento daria tapa na cara do Wagner Moura? É isso aí. André Rosendo, Avena e Divas Lindas. Por que o PSC e outros partidos de direita não são partidos realmente conservadores? Beijo de Rio das Ostras. E aí, Camilinha, comenta essa pergunta aí. Do PSL ou do João Willis? Do PSC e partidos de direita, entre aspas, não serem realmente conservadores. Porque não existe partido de direita efetivo aqui no Brasil. O Brasil, ele tem um caráter mais socialista, né, que são heranças lá do Fernando Henrique. Depois do regime militar, pegou-se mais essa característica socialista, porque o brasileiro, ele gosta de um Estado paternalista. Ele gosta de ter alguém respondendo por ele, ter alguém cuidando das finanças dele. O brasileiro, ele foi educado assim. Agora que nós estamos quebrando isso, né, esse paternalismo, essa necessidade de cuidem de mim, que eu sou um coitadinho, o Estado, pelo amor de Deus, me ajude. Eu acho que agora começa a vir partido, sim, efetivamente de direita, tanto que agora já tem até um zum, que o Bolsonaro vai sair do PSL para ir para o DN, o UND, um negócio assim. E aí sim vai ser um partido efetivamente da direita. A Esté tem o Direita São Paulo, ela é vice-presidente do Direita São Paulo, eu acho que ela é a melhor pessoa também para explicar sobre isso. Vamos lá. Esté? Tá dando pau aqui, por isso que eu não estou conseguindo em tempo real ligar o microfone. Eu não sou vice-presidente, eu sou coordenadora, tá, gente? Vice-presidente é o Douglas Garcia, presidente é o Edson Salomão, seguidos aí do Jorge Saldanha, tá? Eu sou apenas uma mera coordenadora aí do Movimento Direita São Paulo. Os movimentos de direita agora estão se redesenhando, né? Se reestruturando. O Direita São Paulo não está precisando se redesenhar nem se reestruturar, porque a gente já tem um estatuto que segue na sua essência, né? E esse estatuto, ele rege com que a gente siga os princípios do movimento Direita São Paulo, independente da política partidária. E é basicamente isso que o Direita São Paulo segue. O Direita São Paulo tem o seu próprio regimento, e tudo bem, o Douglas está eleito aí pelo PSL, então o Douglas Garcia ele tem que seguir, além do Estatuto do Direita São Paulo, lá as diretrizes do PSL, seja elas quais forem, para evitar a questão de infidelidade partidária, entre outras coisas. Mas os membros do Direita São Paulo seguem o Estatuto do Direita São Paulo. O Direita São Paulo nunca foi criada para ser nenhum tipo de militância partidária, tá? Mas sim ideológica, e embora o conservadorismo seja a anti-ideologia, tá? É mais uma questão de cosmovisão do que qualquer outra coisa. A gente não segue a fidelidade político-partidária, mas da cosmovisão conservadora. É isso.
Então, ó, olha, gente, pera aí, gente, pera aí, temos 2.135 maravilhosos e divônicos no ar com a gente. Obrigada a toda a audiência de vocês. Aí eu vou ler mais o superchat. A Camila falou uma coisa muito importante, o Eduardo Bolsonaro e o clã Bolsonaro, está realmente tentando fundar um partido exclusivamente conservador. E vamos esperar para ver, né? Vamos aguardar. Eu tô na torcida. E eu quero que todo mundo do PSL aí, socialismo light, vaze desse partido. Nem entre. Fazer uma peneirona lá, ó. E agora, inclusive, é a pergunta aqui. Cadê? Me perdi, gente. Me perdi aqui. Peraí, rapidinho. Só um minuto. Tem gente perguntando a questão da extraterritorialidade aí, do caso do Jean Willis, né? O Brasil, ele tem uma teoria aí da extraterritorialidade condicionada, né? Que, no caso, eles ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, segundo o artigo 7º do diploma legal e da extraterritorialidade condicionada do Código Penal. Os crimes praticados por brasileiro, tá? E nos casos do inciso segundo, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser punível também no país em que foi praticado, estar crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, ele está sujeito, sim, se as instituições policiais quiserem processá-lo, ele está sujeito a isso, mesmo com a questão da extraterritorialidade, pela teoria que se adota no Brasil, que é a extraterritorialidade condicionada, beleza? Beleza, vamos encerrar, Jean Willis, que a gente tem um assunto principal da pauta. Ó, que bonitinho, gente. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Cafemática. Olha como ele me manda os superchats, coisa linda. Cafemática, um beijo, obrigada. Ele que está moderando aqui nosso chat. E o canal dele é ótimo para quem quer aprender matemática. Então, sigam lá, ele é maravilhoso. Obrigada, Fernando. Então, deixa eu ler os 3 últimos superchats que já tem a ver com nossa próxima pauta. Primeiro, boa noite, divas opressoras. Me humilde colaboração de hoje. Obrigada, Edson Júnior, que sempre está aqui com a gente. Edson Júnior está em todas as lives. Grande apoiador do canal. Beijo para quem é beijo, abraço para quem é de abraço. Luiz Gato Preto. Olá, gurias. Deve ser aí, ó, conterrâneo de Paula Marisa. O Marighella era, assim, filho de pai italiano e mãe brasileira. Na Bahia, se não me engano, ele era baiano, isso mesmo. Li a bibliografia escrita por esquerdopatas desse criminoso terrorista. Beijos e abraços a todas. Obrigada, Luiz Gato Preto, pela pergunta e pela colaboração. E Paulo JK Santista, obrigada pela pergunta também, pela colaboração. Paulo, boa noite, graciosas e charmosas divas. Um novo significado para o PSL. Partido do suco de laranja. Pois na China, além de não ter a palavra R, é uma fruta vermelha. Não entendi essa... Ah, tá. A laranja é uma fruta vermelha na China, eu acho que é isso. Então, obrigada, querido Paulo JK Santista, adoramos seu comentário e vamos adentrar ao PSL e a laranjada agora, que é o assunto Bebianos. Bebianos é o apelido carinhoso que a gente colocou para ele. Então, eu vou passar para as meninas para não ficar falando, todo mundo já sabe qual é o assunto do Bebiano, e o que a gente vai falar aqui não é o que a mídia mostra, o que a gente vai falar aqui são os nossos bastidores. A gente tem uma fonte, somos chiquérrimas, gente, temos fonte em Brasília. Aí não é o Bebiano. Então, a gente vai entrar com a nossa fonte de Brasília hoje, que passou algumas coisas do porquê a situação de Bebiano, porque a situação de Bebiano já estava insustentável dentro do PSL, e que essa briga com o Carlos ali, essa coisa do Carlos, foi simplesmente só a gota que faltava. O Carlos só deu assim, aquele ó, tuf. Na verdade, ele já estava para cair ali, o Bebiano. Vamos lá, Camilinha, conta pra gente. O Bebiano, ele está tentando fazer com o Jair Bolsonaro um assassinato de reputação. Vamos partir do princípio, Rafa. Né, Pro? Vamos partir do princípio. Vamos falar primeiro do assassinato de reputação para conseguir chegar no Bebiano, para as pessoas não se perderem no meio do caminho. Porque o assassinato de reputação do Bebiano envolve envolve Letícia, envolve os meninos, envolve Jair Bolsonaro, toda essa tríade, esse caminho que ele fez. Então, vamos começar pelo assassinato de reputações. O que é um assassinato de reputações?
quando a pessoa inventa uma história ou dá uma conotação bem maior do que realmente aconteceu para essa história, para destruir a vida de uma pessoa publicamente falando. Eu estou passando por isso, a Vena está passando por isso, a professora Paula Marisa também está passando por isso, então todas nós vamos falar um pouquinho do que estamos passando, depois que a gente fez o Divas e está em evidência, e aí a gente já entra no assunto do Bebiano. Então, vamos lá. O assassinato de reputações que estão fazendo comigo, desde que o Divas tomou uma proporção gigantesca. Estão falando que, letra A, eu trafico drogas. Letra B, que os meus filhos passam fome. Letra C, que eu entro com processos contra abuso sexual. Não, peraí, perdi a palavra. Assédio sexual. Que eu entro com processos contra assédio sexual, contra todo mundo, até contra o meu filho, quando ele mamava em mim no dia que ele nasceu. E letra D, eu sou uma péssima traficante porque os meus filhos passam fome. Vocês conseguem entender a lógica do que estão fazendo? Então, não, mas não é só comigo isso, gente, que está acontecendo. Estão fazendo um pouco pior com a professora Paula Marisa. Tá? É que comigo não estão mexendo tanto, mas estão fazendo um pouco pior com a professora Paula Marisa, mas para vocês entenderem o nível que está chegando, o que estão fazendo comigo, eu disponibilizei os meus dados, tá? Meu CPF, meu RG, meu nome completo, data de nascimento, para todo mundo. Eu divulguei aqui nos grupos, divulguei para todo mundo e falei, me pesquisem. Vamos ver se vocês acham alguma denúncia sobre tráfico de drogas, se vocês acham alguma relação minha com drogas, com processos, tá? Com processos. Então, eu já liberei meus dados, porque quem não deve, não teme. Então, eu já liberei os meus dados e quem quiser que me pesquise, fiquem à vontade. Agora, a Vena vai contar o que o Felipe Moura Brasil está fazendo com ela, logo depois a professora Paula Marisa. Gente, falar que a Camila trafica droga é a mesma coisa de falar que, sei lá, cara, que ela é comunista ou qualquer outra coisa do gênero. E que traficante de bosta, hein, amiga? Traficante que não paga leite para os filhos, não bota comida em casa. Eu acho que o PCC tá te perdendo, amiga. Não, meus filhos dormem num colchãozinho jogado num quarto, num colchão de solteiro, 2 crianças, e não tem comida em casa. Eu sou uma péssima traficante. Putz. Gente, o PCC tá perdendo a Camila. Eu acho que aí o PCC entra em contato, porque com uma dessas vocês vão à falência. Vocês vão à falência. E a minha mãe, que é advogada, é conivente com isso. Ainda botou a mãe da Camila, uma senhora de cúmplice de tráfico de drogas. Para vocês verem, quando a gente começa a mexer com a banda podre, eu vou dar a voz para Paula Marisa já. Quem começa a mexer com a banda podre da política, gente, sofre esse tipo de coisa. Alguns são até assassinados, outros são assassinados na sua reputação. Mas nós 4, temos vocês aí do outro lado, e ninguém vai mexer com a gente não, meu amor. Agora vamos lá, Paula Marisa. Bom, então o que está acontecendo, tá? Só para abrir, já passo a palavra para a Rafa e a gente já vai entrar na pauta principal. O que está acontecendo é que depois que a gente fez o Divas, eu estou recebendo várias ameaças, tá? Em privado, de pessoas que vão fazer, que vão acontecer, que eu sou drogada, que eu sou louca, que eu sou prostituta, que eu... Estão pegando meu e-mail e fazendo cadastro em site pornô e com nicknames que eu nem posso falar aqui para o YouTube não cortar a monetização. Então, só para vocês já saberem, tá, o que está acontecendo. Eu não tinha nem comentado com as gurias hoje, eu vi que a Camila estava meio estranha, com uma carinha antes de entrar, perguntei para ela, ela falou essa história, aí a gente já ligou as coisas, então tá acontecendo com a Camila, tá acontecendo comigo, eu não sei se tá acontecendo com a Esté também, mas tá acontecendo com a Rafa, da treta que aconteceu lá no Twitter com o blog do PIN, conta para eles como é que é e tu é que tá sofrendo a história toda, e a gente já vai, é o assunto Bebiano. Então, gente, entrou a live hoje porque a gente estava acalmando a Camila, tá? A Camila estava bem nervosa, tá? A Camila, as meninas ali, ela realmente é bem sensível, mais que a gente já tá meio que acostumada aqui com a porrada, mas a Camilinha estava sofrendo mesmo com esse bando de injustiça que estavam fazendo com ela, inclusive quem puder ir lá dar um abraço delas também.
dar uma força, porque o que eles fazem é muita covardia, muita covardia. Eles tentam, já que eles não têm qualquer outro tipo de verdade, eles tentam assassinar a reputação de pessoas. Usam ad hominem, né? Ad hominem, ad hominem, como diz Olavo também já, para isso. Então, eles tentam pegar a sua reputação pessoal, a sua família, o lugar onde você mora, a sua profissão, tudo para tentar te difamar. E como somos mulheres, e aqui não estou entrando na vitimização feminista, não, tá? Aqui eu estou entrando na realidade, aqui ninguém se vitimiza, a gente vai para cima. Eles usam o fato também de sermos mulheres para querer colocar rótulos de puta, piranha, garota de programa, ou seja lá que bosta eles tentam achar, e inclusive por sermos solteiras, né? No caso das solteiras aqui. Eles tentam colocar todos esses rótulos ainda. Só que isso não cai em cima da gente. Eu já tive esse tipo de rótulo várias vezes. Quando eu critiquei o Flávio Bolsonaro e cobrei o negócio do Queiroz, falaram que eu era amante do Flávio, que eu tava puta que o Flávio terminou comigo. Olha a histeria. Aí depois de amante do Flávio, eu virei amante do Carlos, porque eu tava defendendo o Carlos. Ou seja, né, eu sou amante da família inteira, gente. Que mulher, né? Sou praticamente que a Marilyn Monroe. Tem que dar risada. Então, assim, eu dou risada, eu tento levar isso da maior forma bem-humorada. Vou lá e boto, escancaro no outdoor todas as denúncias que fazem de mim, de calúnia e tal. E a mais nova foi o Felipe Moura Brasil, que eu conheço há 15 anos. Eu conheço o Felipe há 15 anos. A gente não é amigo, mas a gente é conhecido um do outro, tá? Inclusive, tem foto lá minha com ele nas minhas redes sociais, até no aniversário dele, que eu postei de homenagem, sempre falei muito bem dele, sempre, inclusive, o livro dele tá aqui, eu não tirei, sempre vai estar aqui, que é um dos livros que formou o meu caráter dentro da direita, inclusive ele fez um trabalho excelente com esse livro, né, de compilar os textos do Olavo, sempre elogiei muito o Felipe, até que ele começou a tomar um lado, visivelmente um lado na questão Bebiano versus Carlos, que vocês todos acompanharam aí. Ele tomou um lado, tanto nos seus tweets pessoais lá nas redes, quanto no Pingo nos Is. Ele começou a bater por 48 horas, batendo no Carlos, só no assunto Carlos Bolsonaro, Bebiano, defendendo uma posição ali do Bebiano e tal, e batendo muito feio no Carlos. Chegou a chamar Carlos de pitbull do pai, dizer o que o Carlos estava fazendo em Brasília, que ele tinha que estar aqui no Rio, dizendo que o Carlos tem um cargo extraoficial dentro do governo, como mídia, né, mídia social, e que é extraoficial para que o Bolsonaro não seja acusado de nepotismo. Vem cá, isso que ele falou já considera uma acusação contra o Carlos. E aí, quando eu respondi, eu respondi um tweet dele, retuitei esse tweet dele falando, caraca, o blog do PIN, o Felipe Moura, tá há 48 horas só falando, obcecado com o Carlos, já fez inúmeras calúnias ao Carlos, sendo que eu sou brasileira, eu uso a língua portuguesa para me comunicar. E calúnia, no dicionário Aurélio, se você for pegar lá, calúnia é ataque à honra, é uma mentira, é tipo uma perseguição, uma implicância, um ataque à honra da pessoa. Eu me baseio na língua portuguesa para falar, eu não me baseio no Código Penal, eu não sou jurista, não sou advogada e sou uma leiga. E aí ele pegou esse meu tweet que eu falei que ele estava fazendo altas calúnias ao Carlos e perseguindo o Carlos por 48 horas, para dizer que vai me processar. Ele pegou o meu tweet, colocou lá nos milhões de seguidores dele, cortou o meu nome para querer dizendo que não ia fazer propaganda de detratores, sendo que ele estava 48 horas neurótico com esse meu tweet. Colocou lá e falou assim, vai ter que provar as calúnias que você me acusou, vai ter que provar em juízo, e não sei o que, vai corroborar para o aumento do meu salário. Tipo assim, dizendo que eu vou ter que pagar uma indenização para ele por ter dito que ele caluniou o Carlos, sendo que ele se ateve ao Código Penal e não ao dicionário da língua portuguesa, que calúnia é difamação, calúnia é ataque contra a honra. Eu tenho a língua portuguesa ao meu lado, querido. Agora, o mais engraçado disso tudo vai ser ele chegar lá no juiz e dizer, ô, seu juiz, olha aqui, eu vim processar, eu sou uma pessoa pública, eu tenho um programa de TV, né, de YouTube super assistido, e essa querida aqui, que também é uma pessoa pública que comenta sobre política, veio dizer que eu estava perseguindo o cara, vem aqui processar ela, porque ela... Gente, ele não tem nem objeto de denúncia ali. Eu depois vou botar a Esté aqui para dizer isso, mas a questão toda, o resumo, eu não me importo, ele pode me processar. Eu vou amar, inclusive, vou trazer o processo aqui, fazer live lá do tribunal da cara dele, vai ser lindo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, um cara
que diz tanto bater no politicamente incorreto, que se firmou dentro da direita, baseado nesse discurso de politicamente incorreto é o máximo, de que não sejamos politicamente corretos e tal, não aceita crítica, não aceita ser apontado uma crítica, porque ele cai a máscara, ele fica milindroso, milindrado, começou a xingar todo mundo lá de petista do avesso, todo mundo que estava criticando ele, enfim, agora ele conseguiu ter a antipatia de, sei lá, 50% das pessoas, ou até mais, eu ouso dizer até mais, 50% dos seguidores dele estão batendo nele, estão criticando ele, e ele está lá até agora falando desse assunto e se gabando, porque ganhou 7 mil seguidores. Agora você tá... Vamos lá, a pessoa se importa com a verdade ou com ganhar seguidores? Porque ele está lá se gabando que ganhou 7 mil seguidores. Então, mostra que para ele o importante é o número de seguidores, né? Para mim não, meu amor, para mim não importa o número de seguidores, para mim importa a verdade. E eu tô sempre pela verdade. A verdade está com o Carlos e por isso eu estou com o Carlos. Se amanhã a verdade estiver com fulano, eu estarei com fulano. A direita não tem nada de estimação, ela não tem político de estimação, não tem jornalista de estimação, não tem nada de estimação. Ela tem a verdade de estimação. Agora, passo aí para vocês comentarem. Inclusive, peraí, desculpa porque eu tô gritando, eu sei que eu tô gritando, mas eu tô puta, eu fico puta com injustiça. E assim... Rafaela pegou ar, vamos falar de Bebiano agora. Bebianos! E lá vamos nós. Então, pessoal, vocês sabem que eu quero ler para vocês aqui uma coisa muito interessante que eu vi no Facebook, do Vitor Oliveira, e ele está pedindo para compartilharem. Eu vou colocar o link dessa postagem dele, porque ele está, inclusive, dizendo, falando sobre a questão do Bebiano, e em paralelo com a questão do esfaqueador do Bolsonaro. Então, eu vou colocar... Peraí. Posso dar 2 altos aqui, Esté? Só para te fazer uma... Não, só para fazer uma... O assunto do Felipe que eu falei aqui, que ele tá me perseguindo. Chega de Felipe, eu não aguento mais este homem. Uma introdução. Assim, a gente tem pouco tempo, a gente precisa entrar na pauta do Bebiano. Vai ser. Então, o assunto do Felipe que eu tô dizendo aqui, que ele tá me perseguindo agora, tentando me difamar, dizendo que eu sou caluniadora dele e tal, é justamente porque a gente apontou o Bebiano, que é a fonte do antagonista, tá? Então, o assunto todo veio porque se descobriu que o Bebiano era a fonte da imprensa. E nós fizemos uma live essa semana aqui, mostrando que o Bebiano é a fonte da imprensa, provando. A Camila deu o depoimento dela, todo mundo aqui mostrando que o Bebiano é a fonte da imprensa. E é isso. Vai, Esté. Não, eu tô rindo porque o Enzo tá mandando a gente bater, xingar, gritar, jogar ele na cama e chamar de Bebiano. Eu vou deixar para vocês falarem desse tema da questão Bebiano e do Adélio, o esfaqueador do Bolsonaro, que vocês estão com mais preparo do que eu para falar sobre isso. Eu já coloquei o link da postagem que eu falei no chat lá para o pessoal poder dar uma olhada na postagem. Eu acho que o principal que a gente tem que colocar aqui, já que a gente vai entrar nessa pauta, já que ninguém entra no assunto, eu entro. Em primeiro lugar, tá todo mundo demitido aqui do Divas da Opressão, vai ser só eu na próxima semana. Eu falo enlouquecidamente aqui no chat, ninguém me ouve, mas enfim. O que aconteceu com a história do Bebiano, tá? O Pingos nos Is, que se diz uma mídia independente, não sei o quê, que não é o mainstream, que bababá, que é imparcial, que, ó meu Deus, com Felipe Moura Brasil e os outros 2 apresentadores, pegaram os últimos 2 blogs do PIN para bater em Carlos Bolsonaro. E, a partir de então, começou a se descobrir várias coisas sobre essa história da demissão do Bebiano. Obviamente, eles tomaram partido como o antagonista, o Pingo nos Is, e todo mundo tomaram partido do Bebiano. Bebiano virou uma ótima pessoa e Jair Bolsonaro, que demitiu o Bebiano, é um traidor. Bom, tá se descobrindo muitas coisas. A Rafaela tem uma fonte em Brasília, a Camila também passou pesquisando o dia todo, elas vão falar para vocês. Eu só vou dizer o seguinte, que vocês comecem a raciocinar um pouquinho fora do quadrado e pensem, o Bolsonaro não ia demitir um ministro só porque ele vazou um áudio, só porque aconteceu uma suspeita de candidatura laranja de 400 mil reais. Nós estamos no Brasil, aqui escândalo é para cima de milhão, meu bem. É milhão, é bilhão e é trilhão. 400 mil já ninguém mais se importa.
Então, o que eles querem fazer vocês acreditarem é que o Bebiano foi demitido por causa dessa história do Laranjal. Mas isso é só a ponta do iceberg. E aí que entra as meninas para falar as informações. E prestem bem atenção, curtam, comentem, compartilhem, porque isso aqui é importante. Vai lá. Vai, Camilinha. Eu vou falar do que aconteceu na época que eu estava lá do PSL. E eu vou não sair do PSL, na época da campanha que eu ficava dentro da sede. E eu quero deixar bem claro aqui, antes de começar qualquer coisa, a campanha foi estritamente transparente, tá? Até borracha a gente anotava na planilha, então não há, se o Bebiano acusar de desvio de dinheiro da campanha, isso é mentira, o negócio foi 100% transparente e metódico. O Bebiano estava muito preocupado em quem estava ajudando o partido. Ele tentou me tirar do partido, me acusou de diversas coisas absurdas, consegui provar minha inocência. Na verdade, quem provou a minha inocência foi o Vitor Meta, a Letícia Catel e a Elaine, que estavam lá comigo, e a gente conseguiu provar que em nenhum momento eu me passei por assessoria do Jair ou pedi dinheiro em nome do Jair, mas isso foi super tranquilo de ser provado. Aí ele desistiu de me tirar do partido. Por que ele tentou me tirar do partido? Porque eu fiz a campanha Mulheres com o Bolsonaro. E isso começou a incomodar ele, porque uma campanha que começou a se tornar gigantesca, eu comecei a receber vídeos do mundo todo, e da Espanha, Alemanha, gente, foi surreal, foram mais de 600, 700 vídeos falando que eu sou mulher e apoio o Bolsonaro, e isso começou a incomodar demais o Bebiano, assim como incomodou o Bebiano os voluntários que a gente conseguiu para fazer, por exemplo, aplicativos para divulgar melhor o Jair Bolsonaro. Então, ele colocou uma regra que era o seguinte: todo mundo que fizer um aplicativo ou um site em nome do Jair Bolsonaro, mesmo que não se cobre nada por isso, e não se coloque propaganda, ia sim responder processo. E isso começou a apavorar as pessoas. As pessoas começaram a abrir mão da campanha, chegou no final, a gente tinha pouquíssimos voluntários, e daí entra o assassinato que ele tentou fazer em cima da Letícia Catel. O que aconteceu com a Letícia? Ela, com vários diretórios, tempo todo, ligando lá e reclamando com a gente. Eu ficava no telefone e cadastrando as fichas para o TSE. Eu já não aguento. A Letícia, ela era a secretária do partido, tá? Então, o que a Letícia fazia? Além de tirar tudo do bolso dela, tinta de computador, a nossa alimentação, passagem de ônibus, enfim. E, gente, não era alimentação ralé, não. Ela entregava o celular dela na nossa mãe e falava: pede aí no iFood o que você quer. Então, isso saiu tudo do bolso da Letícia, porque o PSL não tinha R$1, tinha nada. E o Vitor Meta, como advogado e tesoureiro, também trabalhou de graça, porque quando o partido chegou para a gente, estava morto. Todas as contas atrasadas, estava tudo errado, quase que o pessoal de São Paulo não conseguiu se candidatar. Então, todo mundo trabalhando de graça e o Bebiano fazendo graça, tentando queimar todo mundo, blindando o Jair de uma forma que o próprio Bebiano começou a determinar quem podia chegar perto do Jair e quem não podia chegar perto do Jair. Aí a Letícia, com tanta reclamação chegando de diretório, era muita reclamação, gente, vocês não fazem ideia. Era diretório reclamando de falta de copo, era diretório reclamando: olha, passou gente aqui pedindo dinheiro, o que a gente faz? O que a Letícia falou? Vamos concentrar tudo num grupo, todos os presidentes no único grupo, e vamos resolver tudo isso. Quando o Bebiano soube disso, ele entrou em surto e fez de tudo para mandar a Letícia embora. E isso aconteceu uma semana depois que ele me acusou. Porque a Letícia começaram a saber de coisas que ele falou: opa, tá chegando muito longe, vamos parar com isso. Tanto que, em vez dele ter mandado um advogado de acusação acompanhar as investigações de quem esfaqueou Jair Bolsonaro, ele não mandou. E o delegado responsável pela investigação
tinha fortes relações com o PT, inclusive chegou a trabalhar com a Dilma Rousseff. Mas ele pouco se importou, porque ele estava preocupado em blindar o Bolsonaro de toda e qualquer informação que a gente tinha que pudesse chegar no Bolsonaro. Aí o Bebiano pegou e acabou com a Letícia na grande mídia. Ele acabou com a Letícia. Ele inviabilizou o príncipe Luiz Felipe de ser o vice, e depois ele acabou com a imagem da Letícia na grande mídia. Isso é muito importante, gente. Se atente aí, Camilinha, repete aí. O Bebiano que foi o que acabou com a vice-presidência do príncipe. Foi. Ele inviabilizou a vice-presidência do príncipe. O príncipe falou sobre isso com o antagonista e com a revista Cruzoé. Quem quiser, bota. Luiz Felipe de Orleans e Bragança chamou o Bebiano de agiota. Vai vir lá toda a matéria bonitinha e completa. Bom, enfim. Aí ele começou a destruir a imagem da Letícia Catel na grande mídia. E eu achei isso totalmente injusto, por tudo que a Letícia fez pelo partido, por tudo que a Letícia lutou pelo país. A sede de São Paulo só existia por causa da Letícia e do Vitor Meta, porque senão nem candidato a São Paulo nós teríamos. Quem fez tudo foi o Vitor Meta e a Letícia. Aí, para acalmar os ânimos dentro do partido, preferiram tirar a Letícia. Foi aí que o Bebiano se sentiu mais à vontade ainda para blindar o Bolsonaro de um jeito que nem a professora Janaína Pascoal conseguia ir visitar o Bolsonaro no hospital. A Letícia não é deputada, tá? A Letícia está na PEX. Então, o Bebiano, ele fazia as coisas erradas, mas ele blindava o Bolsonaro de um jeito e tirava do caminho quem ele sentia que era uma afronta pro Bolsonaro. Esté, você quer continuar? Então, ele tirava do caminho aqueles antigos, tá? Que estavam com o Bolsonaro, ó, muito antes de PSL, tá, gente? Porque eles sabiam que esses eram da confiança do Bolsonaro e que, obviamente, não gostavam do Bebiano. Então, ele tentava de tudo para difamar essas pessoas que estavam ali, ó, desde o início. Não é isso, Camilinha? Inclusive, em vez dele estar preocupado em estar acompanhando a investigação, disponibilizar um advogado para ir até lá, tá em cima, vim pedir que a Veja soltasse certas matérias em época eleitoral, mas isso daí a Stephanie pode explicar melhor o tipo de crime que foi cometido e que ele não impediu. Ele estava preocupado com quem estava fazendo pela campanha aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Ele começou a caçar todos nós. E ele conseguiu, sim, afastar um monte de voluntário, mas a gente conseguiu, graças a Deus, chegar ao final da campanha com êxito, graças a Deus. Cadê Esté? Cadê Esté? Esté vai falar? Eu só não entendi que tipo de crime que você está falando. Você está falando dele ter se omitido de buscar um assistente técnico criminal para poder acompanhar o caso Bolsonaro, é isso? Não, isso é das matérias que saíram na Veja, que não poderiam ter saído, porque era época de... Sim, tráfico de influência, enfim, muita coisa dá para... Mas precisa ter prova, né? Sem prova vai ser difícil de realmente enquadrar ele num tráfico de influência ou em uma coisa mais grave nesse sentido. Mesmo, novamente, como eu falei, um crime contra a honra, no caso. Dificilmente dá alguma coisa, esse tipo de coisa, porque a imprensa tem o direito de preservar a fonte, né? Você sabe disso até melhor do que eu, porque você é jornalista. Então... Mas a função do Bebiano lá, assim, então, esclarecer, né? Para todo... A posição do Bebiano ser uma fonte e fazer o tráfico de influência, o tráfico de informação, e fazer esse repasse, precisa de prova, entendeu? E é isso que eu acho que é o mais difícil de se constituir, porque a imprensa, ela vai soltando aquelas pílulas que podem, né, ser consideradas, na verdade, como especulação, mas a prova mesmo, a materialidade é difícil de arrumar, porque a imprensa não vai dar, porque tem o direito de preservar, né, a fonte. Mas eu acho que a armadilha, assim, o que muita gente não consegue entender, muita gente não, a maioria já entendeu, né? Mas que muita gente ainda, tem alguns que não conseguem entender, foi o golpe de mestre, a genialidade do Carlos nisso, né? Porque quando o Carlos expôs que, naquele tweet, que o Bebiano não falou nada com o pai dele 3 vezes, enfim, que expôs a questão lá da matéria da Globo, que foi o início de tudo isso,
Ele expôs totalmente que quem era a fonte da imprensa, a imprensa inteira veio em defesa do Bebiano, e muita gente não entende até hoje, né? Mas por que a imprensa está defendendo tanto? Agora, eu acho que vocês já entendem, né? O cara simplesmente pautou a imprensa inteira com notícias de bastidores, muitas delas falsas, desde a campanha, tá? O Bebiano estava lá dentro para pautar a imprensa desde a campanha. Inclusive, a nossa fonte aqui de Brasília me passou uma lista de, eu não sei se eu posso chamar de prevaricações, Esther, mas de omissões de Bebiano como advogado, na época, que estava no partido para advogar em prol do Bolsonaro e para ajudar. A função dele lá, para explicar aqui para todo mundo, além de ser presidente do PSL, na época de campanha, era ajudar em toda a parte jurídica que o Bolsonaro precisava. Só comete prevaricação ao funcionário público, então não cabe nem a palavra, tá? Então, seria omissão mesmo, tá? Obrigada, Esther. Então, omissão... incompetência mesmo, incompetência voluntária. Na verdade, omissão, porque ele fez porque quis, na verdade, né? Ele, propositadamente. Então, ele era para ele agir como um advogado do Jair ali na campanha, ajudar, por exemplo, se tivesse alguma matéria difamatória na Veja com fake news, ele ir lá e impedir essa matéria de ser veiculada com ato judicial, e ele não fez nada disso. Todas as matérias, ele, pelo contrário, ele era uma das fontes da notícia, da mentira, e entre outras mil coisas. Uma delas, a mais grave que eu achei, né, que eu acho que todo mundo vai achar também, foi a que eu separei aqui, que segundo essa fonte de Brasília passou para a gente, quando o Jair tomou a facada, aquele dia da facada, ele foi correndo para o hospital, né, se hospitalizar, a família inteira, os filhos, todo mundo ficou em função disso. E foi delegado ao Bebiano que ele, quando a investigação se iniciou, né, do caso Adélio, e para saber quem que mandou, se o Adélio estava sozinho, se não estava, o Bebiano foi responsabilizado por enviar um advogado para a investigação, tá? No caso da tentativa de assassinato, que chama, o nome disso é um assistente de acusação, que é o cara que vai apurar a investigação ali junto, vai estar junto para ver que a investigação está correndo idônea, isenta, tá? Que não está correndo com nenhum lado político ou nenhum lado interessado na história. Sendo que o delegado era assumidamente petista ali, né? Veio isso à tona também durante as investigações, parece que fuçaram as redes sociais do delegado, viram que ele era um apoiador do PT, então se tornava ainda mais necessário que se tivesse esse assistente de acusação. E o Bebiano era o responsável por indicar um advogado que iria fazer esse acompanhamento. E o Bebiano simplesmente ignorou isso, não mandou advogado nenhum para lá, e tudo aconteceu à revelia, toda a investigação, toda a apuração, toda a perícia e tal, e tal, e tal. Inclusive a perícia da faca, que foi a perícia mais importante, que era a da apuração de impressões digitais, tá? Ou seja, a questão do laudo das digitais que tinham na faca, tinham várias digitais na faca. A faca passou pela mão de várias pessoas, enfim. E era para ter esse assistente de acusação lá na hora da perícia, inclusive para poder atestar quais eram essas digitais, que digitais eram essas, e simplesmente não tinha ninguém lá da parte do Jair, né, de acusação, e foi feita a revelia, simplesmente o laudo saiu que tem muita digital aqui, ficou identificável, ficou por isso mesmo. Foi arquivada essa merda da digital, e ninguém fez nada, porque o Bebiano não enviou a porra do advogado de acusação. Esther, pode falar da importância, por favor, desse advogado? Rafa, antes da Esther falar, posso só responder aqui um comentário de boa, que perguntou por que isso não veio à tona antes. Veio, eu fiz um vídeo, derrubaram o meu vídeo, denunciaram, falaram que aquilo não era vídeo para estar em época de campanha, mas a Letícia Catel conseguiu achar o vídeo, conseguiu baixar o vídeo e repostou no canal dela. Inclusive, é um vídeo que está sendo amplamente divulgado hoje. Chama Conheça a Letícia Catel, mas é só colocar Camila Abdo Letícia Catel, que vocês vão ver que é um vídeo que eu gravei no primeiro turno, expondo tudo que o Bolsonaro que o Bebiano estava fazendo com a campanha do Bolsonaro e com os voluntários. Pode continuar, Rafa, não, Esther.
Vamos lá, vocês querem falar sobre assistente de acusação, né? O que acontece é o seguinte, toda ação penal pública, quem figura como parte, no caso legítima, para poder impetrar as ações é o Ministério Público. Mas a gente sabe que está tudo contaminado no Brasil, tá? Então, embora não seja o autor do processo, a vítima do crime pode pedir para intervir atuando como assistente de acusação, conforme garante o Código de Processo Penal brasileiro, tá? Trata-se de dar oportunidade para uma vítima ou seu representante de ingressar na causa, não como parte, mas como auxiliar do MP, tá bom? O assistente de acusação, ele pode ser, no caso, o ofendido ou seu representante legal. E eles são, a habilitação, tá, do assistente se dá por meio do seu advogado. E é isso. Então, como a gente tem aí um judiciário, e no caso eu coloco aí como membro do judiciário o Ministério Público, contaminado, basta a gente ver aí o Transforma MP, entre outros, é essa a importância do assistente de acusação, não deixar passar nada, entendeu? Não deixar passar absolutamente nada. E passou muita coisa, no caso do esfaqueador do Bolsonaro, do terrorista esfaqueador do Bolsonaro, passou muita coisa. Passou aí a questão dos notebooks, passou em branco, porque não tinha o assistente de acusação. E assim, o pessoal está pedindo muito para a Paula Marisa entrar e falar, então eu vou passar a palavra para ela. Vai lá, Paulinha. Não, é que assim, o pessoal, essa pauta aí de falar de faca e coisa é com elas, porque elas é que são violentas, eu sou a pessoa calma, eu não falo sobre essas coisas. Bom, um detalhe que eu quero comentar, eu acho que encerrou o assunto faca, eu não tenho muito a acrescentar nesse assunto também, mas essa questão do vice, tá? Se vocês começarem a pensar um pouquinho, quando estava a campanha do Bolsonaro, foram ventilados alguns nomes, né? Entre eles estava o Orleans e Bragança, né? O que a gente chama de príncipe. E existem, dizem as más línguas que supostamente teria sido cobrado uma suposta quantia para que ele supostamente fosse um suposto vice-presidente. Acho que falando assim eu não tomo processo, né? E esse foi um motivo que tirou ele da chapa de Bolsonaro. Mas eu tô com um outro artigo aqui, e que essa referência eu peguei porque eu assisti hoje o hangout lá do Deep State da Valéria. Quem não assina o canal, quem não é inscrito no canal dela, se inscreva lá, ela faz ótimos hangouts. Beijo, Valéria. E eu vou ler para vocês aqui um artigo sobre um outro detalhezinho, e daí é o artigo, e inclusive cita nomes, e agora vocês vão vai cair o butiá dos bolsos de vocês. Vou ler aqui, tá? Coronel Meira denuncia esquema de Bivar e PSL, mas defende Bolsonaro. Segue o artigo dizendo: negociações milionárias teriam rifado a candidatura de Meira e do ministro general Augusto Heleno. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o fundador do PSL, o deputado federal Luciano Bivar e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, o coronel Meira, ex-filiado do PRP em Pernambuco e que também foi candidato a deputado federal pela Legenda, decidiu denunciar esquema que custou sua candidatura ao governo de Pernambuco. O acordo é que Meira não seja nada em Pernambuco, revelou ele, sobre a fala de Ovasco Rezende, presidente nacional da Legenda. Em entrevista ao portal de prefeitura, Meira afirmou, presta bem atenção, que sua candidatura ao governo de Pernambuco foi retirada pelo PRP após negociação feita entre o presidente estadual da Legenda, Ernesto de Paula, e o PSB de Paulo Câmara, apadrinhado pelo presidente nacional da Legenda, Ovasco Rezende, por 1,5 milhões. Segundo Meira, também participaram da negociação, agora senta, e que ele chama de quadrilha responsável por orquestrar as eleições no Nordeste. Julian Lemos, PSL, Gustavo Bebiano, Antônio Rueda, PSL, e o deputado federal Luciano Bivar, que teria supostamente arrebatado um terreno entre a ponte giratória e as Torres Gêmeas no Recife Antigo como pagamento das negociações. Ainda tem mais um pedacinho aqui, ó.
Na época, a decisão de não ter candidatura própria ao governo estadual pelo PRP não foi esclarecida. O partido de Meira acabou fazendo parte da Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo PSB, quando questionado sobre o interesse de Bivar em retirar sua candidatura em Pernambuco, Meira respondeu que seria eleger Paulo Câmara governador de Pernambuco. Com Paulo Câmara reeleito, foi cogitado que o advogado Antônio de Rueda, na época vice-presidente nacional do PSL, poderia assumir a Secretaria de Turismo do Estado do Pernambuco, que não chegou a se concretizar. E aí agora entra no esquema do vice aqui, ó. Além da negociação no estado de Pernambuco, Bivar também teria rifado a nomeação de general Augusto Heleno, do PRP, na época correligionário de Meira, ao cargo de vice-presidente da chapa do presidente Jair Bolsonaro, PSL, que, segundo Meira, não sabia das negociações. Ele, general Augusto Heleno, seria vice de Bolsonaro. Ficou tudo acertado. E aí, na reunião que foi feita para definir e divulgar para a imprensa, o Ovasco Rezende disse que não daria o partido para ele ser vice de Bolsonaro, porque tinha acertado já com Luciano Bivar que Luciano queria ser o vice de Bolsonaro. Aí ficou acertado um dinheiro, presta atenção nisso daqui, ficou acertado um dinheiro que dizem que foram 3 milhões. Eu não sei que teve dinheiro, teve. Então, eles estavam negociando o cargo de vice. O general Augusto Heleno não sabia da negociação, tá? Agora aqui, ó, olha que bonitinho ele dando os nomes. A reunião que não autorizou a candidatura de Augusto Heleno aconteceu, segundo Meira, no Hotel Windsor, em Brasília. Participaram dela o próprio Meira, a deputada Bia Kicis, do PSL, general Paulo Chagas, que na época era pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Ovasco Rezende, general Augusto Heleno e Adalberto Monteiro. Então, aqui, para finalizar, ele diz o seguinte: na hora lá, general Heleno deu um murro na mesa e disse que sairia do partido. Atualmente, general Augusto Heleno é ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Meira destacou no final da entrevista que, caso seja convocado pelas autoridades, está disposto a prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados nesta reportagem. Então, vejam, meus amigos, esse cargo de vice-presidente está muito esquisito, porque era para ser príncipe, era para ser o general Augusto Heleno, rolou dinheiro, milhões de reais. Agora quem está lá é o Mourão, que tudo que o Bolsonaro diz, Mourão diz contra. Se Bolsonaro diz que é a favor de A, Mourão é contra A. E comecem a pensar, ainda surgiu mais essa história aí do episódio da facada, que está muito mal explicado, todo esse envolvimento, e eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Quem seria o maior beneficiado caso Bolsonaro tivesse que deixar a presidência da República? É com vocês, gurias. E aí, pois é, bem... Eu me pegou com a uva na boca, Paula Marisa. Mas, assim... Ó, primeiro de tudo, deixa eu agradecer a audiência aí. Estamos no recorde hoje de audiência no nosso programa. E isso, para a gente, é muito importante para saber e ver o quanto de relevância vocês estão dando para a verdade dos fatos, tá? E a verdade que a mídia tradicional não mostra, porque Bebiano era a fonte dessa mídia, inclusive do antagonista que se diz tanto essa imprensa alternativa, e é mentira. De alternativa não tem nada, Bebiano era a fonte deles, e a gente conseguiu desmascarar isso com o Carlos Bolsonaro, que deu essa forcinha para desmascarar. E agora a Paula Marisa deu um show aí na dissertação da matéria dela, e o que ela falou é muito importante. Quem são os interessados nisso tudo ali, né? E uma das pessoas que estão defendendo hoje o Bebiano, é muito importante vocês verem e analisarem quem que se levantou para defender. Um deles foi Rodrigo Maia, e a própria apresentação já dispensa comentários. E quem mais, gente? Quem mais de que foi lá? Dona Joyce. E aí que tá, a nossa fonte de Brasília, muito chiquérrima, passou para a gente também que
que aconteceu o seguinte na campanha de Dona Joyce, né? Na verdade, não só de Joyce, mas das mulheres do PSL de São Paulo. Era para ter um repasse de verba de campanha para as mulheres de São Paulo, todas as candidatas, R$500 mil, tá? Era para ser passado para elas R$500 mil. O Bebiano, através do Diretório Nacional, pessoalmente cuidou disso. E isso não, ele não fazia com outros estados, por exemplo. Com São Paulo, ele pessoalmente cuidou disso, dessa verba, segundo essa nossa fonte de Brasília. E ele deu nas mãos de Joyce, desses 500 mil aí, que eram para todas as mulheres, ele deu na mão de Joyce 100 mil. E os outros 400 mil foram divididos entre todas as outras mulheres, que deu uma média de 7 mil para cada uma. Então, vocês veem a discrepância. Joyce ganhou 100 mil, tá, de fundo partidário para a campanha, e as outras 7 mil cada. Agora, vocês entendem porque um dos motivos dela estar lá defendendo o Bebiano não ia ter... Rafa, só um adendo. Pode falar, Camila. Não, é coisa rápida. Bia Kicis não é do PSL, vamos deixar isso claro. E segundo, a Joyce só se manteve no partido depois daquela briga toda com o Major Olímpio, porque o Bivar e o Bebiano seguraram ela lá, porque a expulsão dela do partido já estava assinada. Aí ela foi falar com o Bivar e o Bebiano seguraram a Joyce Hasselmann lá, tá? Pode continuar, Rafa, desculpa. Não, imagina. Inclusive, eu até ia passar a palavra para a Camila, porque ela conviveu com a Joyce também ali em campanha, na parte política, e ela pode falar mais sobre isso. Mas, então, gente, ninguém é inocente na política. O que a gente está querendo dizer aqui, nesse resumão todo, é que ninguém é inocente. A senso crítico de olhar. Quando se junta muito alguém num corporativismo, tem coisa por trás, tá? Na política, tem coisa por trás. Então, reparem que desde esse Bebiano Gate aí que a gente chama, quantas pessoas se levantaram para defender ele? Quantos veículos de comunicação? Quantos jornalistas? Quantos políticos? E comecem a entender o quanto de dinheiro não está em jogo também. É óbvio que o poder, ele deslumbra e ele, enfim, corrompe muita gente, mas também tem dinheiro aí. E é o famoso follow the money, hein, Camilinha? Acho que você pode também dar um panorama aí da questão Joyce aí também nessa história. A Joyce foi a que recebeu o maior fundo partidário, ela realmente recebeu 100 mil, embora ela tenha ficado gritando a campanha dela toda, a pré-campanha dela, que ela não mexeria em dinheiro público, ela mexeu sim. Quem segurou a Joyce no partido foi Bivar e Bebiano. É estranho a Bia Kicis ter participado desse negócio do Heleno, porque ela não era do PSL, do PRP, se não me engano. E aonde está... Coligação, né? Coligação. Onde tem Joyce, tem encrenca, tá? Vamos ser muito sinceros, não vamos nos enganar. Onde tem Joyce, tem encrenca. A Joyce, inclusive, durante a transição, começou a conversar com o Maia para apoiar o Maia. Um beijo aí para o Albi Spider, ele está aqui, o show do Esquerdão. Com certeza a Rafaela fez a lição de casa dela e assistiu todos, né, Rafaela? Não, fiz mesmo. Inclusive, eu mandei print para ele na madrugada. Eu fiquei até 5 da manhã fazendo maratona de show do Esquerdão. Eu quase morri, acordei o prédio inteiro. Alba, te amo. Te conheço um pouco, mas já te amo pacas. Rafaela desceu o Orkut aqui agora. Mas vamos lá. Então, quem começou com a articulação para apoio ao Maia foi a Joyce, com autorização do Bivar. Ela não fez isso da cabeça dela, tá, gente? O Bebiano, ele só foi presidente do PSL durante a campanha. Quando acabou a campanha, voltou o Bivar. E daí o Bivar tomou a frente, inclusive, das articulações para a Câmara, para a presidência da Câmara. Gente, a Bia Kicis, ela se elegeu pelo PRP. Ela foi para o PSL depois das eleições dela, tá? Então, ela realmente não tinha que ter participação na escolha do vice. Na verdade, ninguém teria. Isso daí era problema do Bolsonaro, para falar a verdade. Então, a Joyce começou a articular a presidência da Câmara com
a anuência do Bivar junto com o Bebiano. Professora, quer falar alguma coisa? Agora a gente já vai encaminhar o encerramento aqui, que a gente já estourou o tempo. A ideia da live é ter 1 hora, a gente já passou de 1 hora. A Bia Kisses, ela é do PRP e justamente ela estava nessa reunião porque estava sendo negociada a vice-presidência para esse partido, tá? A gente precisa lutar para acabar com essas palhaçadas todas. Nota que tudo isso é em função de dinheiro de fundo partidário e de partido. Então, a gente tem que acabar com essa palhaçada de fundo partidário e começar a exigir que se possa haver candidaturas independentes, o que eu acho muito difícil, eu acho praticamente impossível, mas a gente precisa começar a falar sobre esse assunto. Porque somente no momento em que a gente tiver candidaturas independentes é que essa palhaçada vai acabar. Porque, por enquanto, a gente depende de partido. Inclusive, o Bolsonaro teve que fazer muita coisa que ele não gostaria de fazer, porque ele precisava de um partido. Se ele não tivesse um partido, ele não ia poder se candidatar à presidência. E muitas dessas coisas que a gente falou foram surgindo no meio do caminho da candidatura dele, e ele não pôde fazer antes a liberação de todas essas notícias, porque senão ele não ia poder chegar à cadeira da presidência. Agora que ele chegou lá, as coisas vão começar a estourar. Nem deu tempo da gente falar aqui também sobre o partido, que parece que o Bolsonaro, saiu a notícia que a família Bolsonaro vai sair do PSL, vai ir para o UDN. Tomara que a gente tenha um partido conservador, mas ainda assim eu acredito mais em candidaturas independentes, porque eles morrem de medo disso. Porque no momento que isso acontecer, os partidos perdem o poder e acaba toda essa palhaçada, essa maracutaia. E vejam vocês quantos nomes que estão envolvidos nessa história, que a gente quer explicação, sim, de todas essas pessoas. A gente não está condenando ninguém. Agora a gente quer explicação de Felipe Moura Brasil, por que ele defendeu o Bebiano tanto assim, por que ele está ameaçando de processar a Vena só porque ela está falando no Twitter dela coisas que talvez ele não goste, mas que não são crime. A gente quer saber que história é essa de reunião que o Coronel Meira disse que esclarece e que a Bia Kiss está envolvida. E a gente quer saber que história é essa de nome de Joyce e de Bivar envolvido nessa história. Queremos saber a verdade e nós vamos fazer pressão, tá? Era isso. Muito obrigada a presença de todos e uma boa noite. Vou passar para as considerações de... Obrigada, Paulinha, você sempre a nossa diva máxima aqui do Divas da Opressão. Vou passar agora para quem quer ter a próxima, Esté ou Camilinha, que eu vou encerrar com os superchats também, que eu tenho que ler aqui. Cara, a gente teve recorde de superchat, inclusive. Muito obrigada a todo mundo. Eu vou ler todos vocês ainda. Quem vai? Eu vou ser bem rápida, só vou dar aqui um grande abraço para a galera e deixar, né? Vamos ver se essa semana vocês fazem mais polêmica, porque eu gosto disso aí, entendeu? É da polêmica. Um abraço para vocês, tenham um bom domingo, uma boa noite, um excelente início de semana. Bora, Camilinha, suas considerações. Pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui, por estarem participando. Vamos só deixar claro que o Bebiano blindou o Bolsonaro de uma tal forma, Bolsonaro estava numa cama de hospital, então muita coisa não chegava ao Bolsonaro, tá? Então vamos só esclarecer isso aqui. E tenham uma boa semana, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a semana de todos, que Jesus Cristo adentre na casa de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Opa! Amém, Camilinha, amém, Camilinha. Agora, só finalizando essa questão de Bebiano aqui, a gente esqueceu, eu esqueci, na verdade, de mais uma informação da minha fonte máxima de Brasília, que na Paraíba, a questão do fundo do partidário da Paraíba, praticamente todo foi para Julian Lemos, ao qual Paula Marisa citou aqui na explanação dela daquela matéria. E só ficou um restinho lá para o concorrente dele, para o coleguinha dele lá. Então, para vocês verem que a questão, o buraco é bem mais embaixo mesmo, quando a gente fala de partido político, fundo partidário. Eu faço coro a Paula Marisa, eu também sou contra partidos políticos, acho que a gente tinha que ter, sim, candidaturas independentes. Acho que se tivesse candidatura independente, até eu me candidataria, porque eu tenho nojo de partido político, nojo completo. Depois um dia eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre a minha experiência lá na Alerj e o quanto que eu fiquei com nojo dessa questão de partido político, mais ainda. E então, assim, eu sou uma das que engrossa o couro. Eu não sei como que a gente pode conseguir
que seja aprovada essa lei eleitoral e de poder vir candidatura independente, mas espero que se possa no futuro próximo. Enquanto não temos, vamos ver qual vai ser desse partido conservador aí, da família Bolsonaro, né? Eu com certeza estarei apoiando também. Vamos lá, vou ler os superchats da galera, tem muita gente com superchat maravilhoso, já começo aqui agradecendo todo mundo, a gente bateu quase 4.000 simultâneos, isso é um recorde dentro da internet para um canal tão novo quanto o nosso, tá? Quando eu falo canal, eu tô falando do Divas, tá? Eu não tô falando dos nossos canais pessoais somente. O nosso canal do Divas, a gente já lançou. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês se inscreverem. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam também no canal oficial do Divas, porque a gente vai começar a fazer as lives a partir de lá, logo mais. Assim que tiver com seguidores, um número de seguidores relevante, a gente vai começar a fazer por lá, para poder realmente atingir o maior número de pessoas possível. Então, por isso que é muito importante vocês já correrem logo para assinar. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para os superchats, porque vocês são maravilhosos. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Eloá Almeida Silva. Bebiano caiu e está detonando Bolsonaro. Isso só prova o seu mau caráter, diferente de Magno Malta, que ficou de boa quando não foi confirmado que estaria fora de ministérios. Pois é, essa questão de Magno Malta, ele até tem gente aí reverberando que ele seria o substituto de Bebiano. Não tem nada disso ainda, tá? Confirmado. Mas foi uma boa observação sua, Eloá. Obrigada pela colaboração e audiência ao canal. André Luiz, pessoal, força. Esses ataques são dos petistas, é a petralhada que está atacando, porque vocês fazem sucesso, por isso a petralhada ataca vocês. Obrigada, André Luiz, um beijo. Mas não é só a petralhada, não, tá? Tem gente falsa, da falsa direita, que também ataca, tá? É óbvio que é a falsa direita, mas eles precisam ser expostos. Dan Ribeiro. Olá, Dan, obrigada. Ouvi uma vez o professor Maro falar da criação do PACO, Partido Conservador. Ainda está de pé? Alguém sabe aí, meninos? Alguém sabe? Rafa, meu bem, olha só dá uma lida nos comentários que a gente precisa encerrar mesmo. Estourou o tempo, a gente tem que encerrar. Tá, peraí. Bom, então não vamos comentar o papo. Vamos lá. Maxwell Miranda. Na sexta, o Papo dos Pingos estava tão chato falando do Bebiano que caí no sono. Meu Deus, falando disso desde quarta. Exatamente, Maxwell. Obrigada pela colaboração em superchat. E Japa. Acredito que o atual governo está deixando as coisas correrem muito solta. Tem que ser mais ostensivo exigir retratação da mídia tradicional, pois ainda existe uma maioria que não procuram as fontes. E Japa, obrigada. Só que retratação da mídia tradicional, isso eles iriam se mimizar, se vitimizar de censura, né? Bruno Johnson, querido, também, muito obrigada. Bruno Johnson também mandou um superchat. Um beijo das divas. Bruno, sempre querido. Um beijo para Rafa Paula Esté e um beijão para Camila Ávido. Brumila, segue forte aqui na hashtag. Obrigada, Brunão. Sigam o canal de Bruno Johnson, que é maravilhoso também. Vamos lá. Tem muito comentário ainda, Rafa. A gente tem que encerrar. Não, calma, eu tenho que ler todos, mulher. Não, a gente tem que encerrar, já está em 1h30. Pera. Bernardo Escotelaro, Porto de Oliveira. Eu quero ver pau hoje, meu Deus do céu. Peraí. Não, gente, eu tô aqui no chat falando para ela. Por favor, lê rápido, encerra, já está em 1h30. Pera, eu tenho que ler o superchat de todo mundo. Bernardo Escotelaro, Porto de Oliveira. Se fosse o Bolsonaro, já convidaria Letícia Catel para substituir o Bebiano. Para deixar clara a mensagem a demais abutres que venham a se engraçar. Obrigada, Bernardo, pelo superchat. Fernando Alves, parabéns pelas informações, meninas. Excelentes divas, muito opressoras. Parabéns. Obrigada, Fernando. Agora, nosso último superchat é o Cafemática, nosso moderador. Querido, muito obrigada. Parabéns, meninas, e parabéns ao público maravilhoso, inteligente, cada dia maior. O apoio que vocês estão dando a elas fortalece cada vez mais o nosso querido Brasil. Parabéns para todos. Obrigada, Café Mágica, por sempre moderar nosso chat. O canal dele vai estar aqui embaixo. Obrigada a todos vocês. Eu estou tomando muito esporro da Paula Marisa. Obrigada a todos vocês pela audiência. Batemos recorde. Compartilhem essa live para todo mundo que vai ficar aqui no ar. E é importante todo mundo saber. O conteúdo dessa live foi de ajuda para o Brasil. Um beijo e até o próximo Divas da Opressão. Tchau, tchau.